Hoje o mundo passa por uma grande tensão na política internacional, onde parece que a qualquer momento um grande conflito pode explodir. E se tem algo que South Park está fazendo quanto a isso, é botando lenha na fogueira e zoando todo mundo. Não importa se você é um ditador, um membro da realeza ou até mesmo o presidente da maior potência do planeta. Aqui, se você está no poder e deu alguma escorregada, com certeza vai virar alvo de críticas no desenho. E já adianto, dessa vez sobrou até pro nosso presidente do Brasil. Então, no vídeo de hoje, vamos comentar das vezes em que South Park esculachou os maiores líderes mundiais sem dó nem piedade. Começando por um dos mais falados atualmente, o episódio Conflito de Interesses já começa chutando a porta com os garotos vidrados em um aplicativo de apostas tipo o Polymarket, onde a galera consegue fazer simplesmente todo tipo de previsão bizarra. Sério? É, super maneiro. Dá pra apostar em tudo, até em coisa da escola. Olha, as meninas de futebol vão ganhar nessa sexta, vai nevar nesse mês, a mãe do Caio vai atacar Gaza e destruir um hospital palestino, vai ter bolinha de batata na merenda semana que vem. Peraí, como é que é? E o pior de tudo é que a aposta sobre a mãe de Caio atacar Gaza acaba virando um verdadeiro sucesso na escola, o que claro acaba deixando Caio muito puto. Tô perguntando por que você apostou que minha mãe vai atacar Gaza? Eu apostei nisso, eu sei que é um pouco provável, mas eu gosto de apostas arriscadas. Mas por que você está apostando nisso? Israel e Gaza são um assunto muito sério. E convenhamos que se tem treta, tem Cartman. Pra ele, essa história é um prato cheio, porque logo o gordinho bola um plano genial de manipulação, que consiste em continuar atormentando Kyle e deixar o amigo cada vez mais estressado pra fazer a probabilidade da mãe dele atacar Gaza subir mais ainda. Mas a gente podia influenciar o Kyle a aumentar mais as chances. O nome disso é conflito de interesses, é um jeito de ganhar dinheiro fácil. Isso não é ilegal? É! A gente só tem que manter o Kyle com raiva. E ao mesmo tempo falar algumas coisas antissemitas sobre a mãe dele para as chances subirem mais ainda. E claro que toda essa euforia da molecada pra saber se Sheila realmente iria ou não atacar acabou chegando nos ouvidos da própria, o que deixou ela tão revoltada, mas tão revoltada que resolveu ir tirar satisfação diretamente com o principal causador de todo esse problema, com sua ida pra Israel virando até noticiário em um jornal. Al Jazeera. Aliam fi akidas. Futiri razes asgan biom jupida. What kuriet Kyle's mam. Bitilikat razes Não entendeu nada, né? Pois é, eu também não. Mas aí eu pergunto pra vocês, quem vocês acham que estariam por trás de todo esse problema? Pois bem, Sheila simplesmente pega o avião até Israel, cruza o mundo só pra poder bater na porta e esculachar ninguém menos que o próprio Benjamin Netanyahu. Até que enfim te achei, senhor Netanyahu. Quem você pensa que é, hein? Matando civis e destruindo bairros inteiros e depois se escondendo atrás do judaísmo como se fosse um escudo contra as críticas. Você está deixando a vida dos judeus horrível. O primeiro-ministro israelense esteve em evidência nos últimos meses por causa da intensificação da guerra na faixa de Gaza, marcada por forte pressão internacional sobre as ações do governo de Israel. E como sabemos, South Park nunca foge de uma polêmica. Por isso, o episódio aproveita a situação para fazer duras críticas às decisões políticas e militares atribuídas ao primeiro-ministro israelense, retratando ele como alguém disposto a fazer de tudo que bem entender e no final não assumindo suas responsabilidades. Pois é, acho que já deu pra perceber que estamos falando de gente grande, né? Então, se tem alguém que não poderia ficar de fora, é nosso querido Putin. No episódio de Volta à Guerra Fria, os alunos de South Park passam por um teste de emergência para um possível ataque nuclear. Tudo isso por causa que o conselheiro McKay fica completamente obcecado com a ideia de uma possível guerra. Os russos lançaram uma bomba nuclear. Os russos lançaram uma bomba nuclear! Vai, senão a gente vai morrer! Rápido! Os mísseis estão vindo, eles ficaram malucos! Enquanto isso, Butters se prepara para disputar um importante campeonato de adestramento com seu cavalo. Beleza, Butters, pode vir, você é o próximo. Capricha, Butters, capricha! Ai, derrubou um obstáculo! Tudo bem, parabéns, Butters, parabéns! Que droga! Porém, seus pais transformam a competição em uma verdadeira missão patriótica, dizendo que ele precisa derrotar um garoto russo, como se aquela disputa representasse uma nova batalha entre Estados Unidos e Rússia. Você não sabe quem é esse aí? Esse guri é o filho do Dan Solokov, da loja de materiais de construção em Mikes. Até o pônei do filho é um yakutiano russo. Até que no dia da disputa final, o coordenador McKay decide tomar uma atitude inesperada e hackeia o sistema de comando da Defesa Aeroespacial da América do Norte e começa a aumentar o nível de alerta militar dos Estados Unidos para forçar uma guerra real. X é igual a os russos lançaram uma bomba nuclear. Print X GOTO 10. Run. Os russos lançaram uma bomba nuclear.
Isso faz com que os Estados Unidos também aumente seu nível de defesa aeroespacial, e é claro que essa informação chegaria até os ouvidos do presidente Putin. Só que a forma em que ele aparece é um tanto quanto inusitada. Esse episódio foi justamente lançado no mesmo ano que Putin voltou a virar assunto por causa de uma série de fotos sem camisas divulgadas para reforçar sua imagem de um líder forte e viril. E é claro que isso se tornou um prato cheio para South Park, que não perdeu tempo e já destruiu essa imagem de machão, colocando o velho para rebolar lentinho. Agora, outro líder que está em bastante evidência no cenário mundial é o presidente chinês, que aparece inicialmente no episódio Twi'lek vs Craig, aonde tudo começa com uma representação sobre a arte asiática, mais especificamente o yaoi, um gênero que retrata relacionamentos românticos entre personagens masculinos. E pra surpresa do pessoal, basicamente todos os desenhos retratavam Twi'lek e Craig juntos. Twi'lek e Craig, bois do rabo. O yaoi pode se ramificar para outras coisas. Fala sério. Como vemos aqui em Lily, Frog, Twi'lek e Craig. Mas quem fica confuso com essa história mesmo é o Stan, que faz uma pergunta que nem seu próprio pai consegue responder. Enquanto isso, a cidade fica cada vez mais encantada com esse novo estilo de arte, ao ponto de estampar na fachada da escola e vender diversas obras numa feira. E para entender como os asiáticos decidem quem vai ser gay e quem não vai, Randy resolve ligar para um velho amigo. Não quero dizer por que os asiáticos podem decidir quem vai ser gay. Asiáticas? Elas decidem quem vai ser gay? Bom, sim, decidem. Bem, as asiáticas realmente escolhem a dedo e, bem, é assim que sempre foi. Oi, ni hao. Como vai, Sr. Jinping? Obrigado por me atender. Estava só querendo saber se pode me dar uma explicação sobre como o seu povo decide quem vai ser gay e quem não vai. Isso é coisa do Japão. Então é o Japão quem decide? Isso daqui deixa mais do que claro que a China ainda anda meio ressentida por algumas atitudes do Japão, o que é totalmente compreensível, principalmente quando olhamos alguns dos episódios mais brutais da história entre esses países, como por exemplo o massacre de Nanquim, que aconteceu em 37, onde tropas japonesas mataram dezenas de milhares de civis e prisioneiros chineses. Outro caso que marcou profundamente a memória chinesa foi a Unidade 731, uma unidade secreta do Exército Imperial Japonês que realizou experimentos humanos em civis e prisioneiros durante a guerra. Então, no fundo, isso aqui acaba sendo um pouquinho mais de uma crítica ao Japão do que propriamente à China. Mas fiquem tranquilos que essa não foi a única vez que Xi Jinping já apareceu, e essa outra foi muito mais uma crítica a ele. E isso aconteceu no episódio Beijing China, quando o Randy tem a brilhante ideia de expandir seu negócio de venda de verdinha para um novo mercado, a China. Eu andei pesquisando e eu concluí que tem muita gente morando na China. Se fizermos com que uns 2% desse mercado compre a nossa erva, nós vamos ganhar milhões e milhões de dólares. Então ele embarca em um voo rumo ao país, sem imaginar que não seria o único tentando fazer negócios por lá. E aí, Mitchell, tá nesse voo também? Pois é, que coincidência. Tô trabalhando pro Google. Eu dou suporte às expansões pros usuários chineses. Eu continuo com a NBA. Entrevisto os atletas pra tentar mais espectadores na China. Ok, eu consigo lidar bem com a concorrência local. Mas alguém aí tá indo pra China tirar o dinheiro deles? Pra que eu fui perguntar? O que Randy também não sabia é que a China possui uma das leis antidrogas mais rígidas do mundo, e que, dependendo do caso, crimes relacionados ao tráfico podem resultar até em pena de morte. Vamos lá. Deixe da maconha integridade. O que é isso? Algum problema? Ué, que houve? Não esquece da minha mala. Pega a minha mala aí. Minha maconha tá toda aí dentro. Então, depois de ser preso, Randy é enviado a uma penitenciária onde conhece os outros detentos, sendo um deles o Ursinho Pooh. Oi, você aí. O quê? Quem tá aí? Não sou ninguém, sou apenas um urso. Já que você é novo, eu estava pensando se você não teria um pouco de mel. E tá aí uma coisa que eu não sabia. O Ursinho Pooh realmente acabou sendo censurado na China por causa de memes que comparavam sua aparência ao de Xi Jinping, o que já nos mostra uma sátira relacionando a censura chinesa. E mais tarde, acompanhando o do Mickey, ele finalmente consegue uma reunião com o presidente chinês. Só que essa conversa não sai como esperado, e Randy conclui que para conquistar aquele mercado, precisaria primeiro resolver um problema que estava incomodando o país. Mas o que foi isso? Ai, meu Deus! Solta ele agora! Solta! Não! Não!
E não é que ele tava certo, depois de toda essa confusão, Randy finalmente consegue levar seu produto pra China. Esse é o espírito do oeste americano. Aqui mesmo na nossa China, todos saúdam o Partido Comunista. Todos saúdam a maconha Tegridade. Maconha Tegridade, direto da fazenda Tegridade. Reforçando essa crítica ao próprio sistema de censura chinês. E já que estamos falando de um dos líderes asiáticos, por que não comentar de um dos mais polêmicos entre eles, o Kim Jong-un? O episódio Desliga Aí, logo de cara já começa com o coitado do Tio Wick completamente desesperado com a possibilidade real do líder norte-americano iniciar uma guerra nuclear. E conhecendo o histórico do garoto, ele já estava quase tendo um treco. Então, na tentativa de evitar essa tragédia e salvar o mundo, ele tem a ideia de enviar alguns bolinhos para Kim Jong-un como um gesto de paz. E por incrível que pareça, isso realmente funciona. Tocou o coração de muitos ao enviar cupcakes para o governo norte-coreano. Ao que parece, o Pestinha conseguiu uma vantagem com o ditador norte-coreano. Porém, o que o garoto não esperava era a ajuda do presidente dos Estados Unidos. Ou melhor dizendo, a total falta dela. Isso porque o cara laranjada resolve simplesmente sabotar a iniciativa dele, espalhando a mentira que Tio Wick havia cagado na massa dos bolinhos. Conheço esse tal Twick. Ele só quer foder com vocês, Coreia do Norte. Se liguem, eu aposto que ele cagou na massa. Sério, não é possível, esse bicho tá de sacanagem. E claro que a resposta pra isso não seria nada pacífica. Como represália, os coreanos não pensam duas vezes e lançam um míssil diretamente na casa do garoto. E se você acha que o cara de laranja parou por aí, é claro que não. Ele continuou fazendo declarações totalmente absurdas contra o moleque nas redes sociais. Acham mesmo que podem intimidar o Twick? Pois ele vai sozinho à Coreia do Norte pra foder com todos esses olhinhos puxados e seu estilo de vida de merda. O quê? A Coreia do Norte não tem culhões pra atacar o Twick. Não passam de culhõezinhos de arroz. Obviamente, Kim Jong-un fica furioso com toda a situação e passa a elaborar um plano para eliminar o garoto de uma vez por todas. Que passou os últimos e vários dias visualizando possíveis alvos de um ataque nuclear no caso de uma guerra estourar a qualquer momento. No final das contas, vemos que a única crítica que fazem com Kim Jong-un é a forma de resposta ao possível bolinho cagado do Tio Wick, enviando mísseis para a casa de uma criança, que depois de tudo que já vimos em South Park, é algo totalmente de boa. Por isso, a maior crítica do programa é destinada ao presidente Trump, onde todo esse absurdo é pensado para retratar as consequências desastrosas que podem surgir simplesmente das respostas sem noções do líder do país no Twitter. E já que estamos falando do Trump, eu garanto a vocês que ninguém, absolutamente ninguém, foi mais humilhado do que ele nesse desenho. Como nós vimos agora, entre as temporadas 20 e 24, ele já tinha sido fortemente satirizado através do Sr. Garrison. Porém, com Trump de volta à presidência, os criadores simplesmente chutaram um balde e decidiram retratá-lo de uma forma muito mais direta, tendo uma piada mais absurda do que a outra. E tudo começa na temporada 27, quando a escola de South Park passa a adotar práticas cristãs, o que obviamente deixa parte dos pais completamente revoltados. Que merda esse presidente tá fazendo? Ele nem age como cristão, por que nossos filhos têm que agir? Eu avisei pra vocês que isso ia dar merda, mas vocês foram lá e votaram nele. Eu votei nele, mas eu só tenho visto ele prender e processar gente. Só com esse comecinho já deu pra perceber que o desenho não irá perdoar o presidente. E fica ainda mais claro quando reparamos nos quadros pendurados na Casa Branca. Ei, que porra é essa, cara? Ué, essa é a pintura que o senhor encomendou. Por que meu pinto tá tão pequeno? É igualzinho o tamanho dele na foto. Pai, tira esse cara daqui! Eu vou te processar! Eu vou processar vocês dois! Mas a sátira mais pesada acontece quando olhamos o par romântico do Laranjudo. E que vocês já devem logo pensar, ué, ele não é casado com a Melania Trump? Pois é, aqui no desenho, o seu amor está voltado pra outra pessoa. Vem aqui, cara! Ai, para, Satã! Você não resiste a esse corpinho! Quase não dá pra ver esse peru minúsculo. Eu vou te processar, caralho! Meu Deus, vai se fuder! Ai, para, Satã! Não fica assim! E as críticas não param por aí. O episódio ainda faz diversas referências àquela mania dele mover ações judiciais contra todo mundo que o critica. E no desenho não é diferente, porque sempre que alguém questiona suas atitudes, ele logo já manda um belo de um processo. E põe belo nisso, viu? Porque Trump simplesmente resolve processar a cidade de South Park em 5 bilhões de dólares, que depois de muita negociação, consegue reduzir essa dívida para 3,5 milhões, mas com uma pequena condição. A cidade precisaria produzir uma propaganda elogiando o presidente, o que sinceramente é justamente nesse momento que acontece uma das cenas mais bizarras da história de todos os desenhos. He survived the desert.
Donald J. Trump and I endorse this message. E se você achou isso um absurdo, no episódio seguinte o desenho resolveu abraçar de vez todas as polêmicas que estavam rolando nos Estados Unidos, onde tudo começa com o coitado do Sr. McKay sendo demitido da escola. Então, para cobrir o seu rombo, ele decide simplesmente entrar pro ICE, a agência responsável por combater crimes transfronteiriços e deportar imigrantes em situação irregular. E a piada já começa no processo seletivo, onde ele só precisa passar por uma entrevista de uma única pergunta e assistir a um videozinho de orientação. Por que você quer trabalhar no controle migratório? Então. Por causa do meu rombo. Beleza, contratado. Vai fazer o exame físico e assistir ao vídeo de orientação. É só isso? Ela parece legal, ok? É bem bonita. Alguns anos atrás, eu tive que sacrificar meu cachorrinho atirando nele, porque às vezes o mais importante é fazer também o mais difícil. E pra quem não entendeu essa referência, a secretária de segurança interna que ficou conhecida como Barbie do ICE já chegou a admitir na vida real que executou o próprio cachorro a tiros, o que claro não passou batido pelos criadores e virou a principal piada no episódio. Meu Deus! Nós só viemos fazer umas perguntas. Se vocês cooperarem, nada de mal. Puta merda! Não esqueçam, é só pra levar os escuros. Se for escuro é pra prender. Meu Deus, cuidado! Beleza, pegamos. E aqui o negócio é tão insano que não adianta correr, não adianta se esconder e até mesmo morrer, que o ICE vai atrás de você de qualquer jeito. Tanto que após um manifestante falar que no céu haviam diversos latinos, a agência literalmente vai até lá pra buscá-los. Isso tá errado, ok? Meu Deus, o que tá acontecendo? O que é isso? E no final desse caos todo, o presidente aparece novamente, só que dessa vez curtindo na sua ilha particular, cheia de mulheres e crianças. Ai, desculpa, licença. Mochila. Ai, meu Deus, Dora Exploradora, me desculpa. Pois é, acho que não fica difícil perceber o que o desenho tá tentando nos dizer. E se você pensa que acabou, fique tranquilo que estamos só começando. Os demais episódios dessa temporada continuaram seguindo exatamente o mesmo caminho de esculachar o presidente. E uma das piadas mais recorrentes está relacionada ao tamanho do seu mini-míssil, se é que vocês me entendem. E o senhor não tem um pênis pequeno? Ah, valeu, cara! E seu pênis não tem nada de pequeno. Ah, valeu, cara! E o seu pênis não é pequeno. E se vocês acham que parou por aí, fique tranquilo porque outra piada que acaba tomando proporções bizarras é a da sua relação com o Satã. O negócio sai totalmente do controle e acaba se tornando público no episódio em que os dois são flagrados num momento, digamos, de muita intimidade. Isto foi ontem no campo de golfe, onde vemos o presidente golfando heroicamente. Podemos também ver o Satã indo pra trás da moita e o presidente Trump indo logo atrás. Ele tá comendo o Satã, cara, e o que você acha? Eu acho que o presidente com certeza está comendo o Satã e eu estou adorando. E é justamente aqui que finalmente nos é revelado o real motivo do porquê o Satã simplesmente não deixa o Laranjão e vai embora da Casa Branca. Eu estou grávido. Grávido. Sim, e é isso mesmo que você ouviu. Simplesmente o presidente dos Estados Unidos será pai de uma criança nascida do próprio demônio. E o que para muitos casais é um verdadeiro sonho, para Trump a paternidade logo se torna um pesadelo. Isso porque ele descobre que terá sua vida de luxo completamente mudada após o nascimento da criança. E isso inclui o fim de sair para ver seus jogos, viajar ou até mesmo frequentar sua ilha particular. Então, para não perder essa vida mansa e continuar fazendo o que quer, o presidente começa a fazer coisas mais absurdas possíveis para que Satã não tenha essa criança, incluindo isso daqui. Satã! Quer ir na banheira quente comigo pra fumar um cigarrinho? Cigarro e banheira quente podem fazer mal pro bebê. É, eu sei. Mas vamos lá mesmo assim. O que você quer? Vem, desce rapidinho. Pra quê? Vem, é rapidinho. Ah, encontrei o senhor. Presidente, tenho que falar com o senhor. Não, Brandon Carr, não! Ah, para, Satã. Você tá comendo por dois agora. A cenoura faz bem pra você, olha. Não, Brandon Carr, não faz isso! Caramba, que sopa deliciosa. Eu vou... Meu Deus!
Eu tô começando a achar que você não liga pro nosso bebê. Ai, relaxa, cara. Claro que eu ligo pro bebê. Senhor presidente, eu tô me sentindo muito... Ah, porra, Brendan Carr, não! E depois de todos esses absurdos, acho que já ficou mais do que claro pra todo mundo que Trump é de longe o presidente mais zoado de toda a história de South Park. Enquanto os outros líderes mundiais aparecem em um episódio ou outro tomando aquelas alfinetadas, com um laranjão é diferente. A série chuta o balde e mostra que não tem limites nenhum. No fim das contas, a verdade é que Trump virou um saco de pancadas oficial da série. E pelo andar da carruagem, eles não vão mudar isso até o fim do mandato. E eu acho que eu não preciso nem comentar das críticas em si, porque eu acho que já tá na cara, né? Então agora vamos realmente ao que interessa, o principal motivo de você ter clicado nesse vídeo. Vamos ver como South Park representou o nosso presidente Lula. E tudo isso começa no episódio Corrida de Pinhos, onde Stan e seu pai estão preparando um carrinho para uma corrida, porém dessa vez Randy decide turbinar o veículo com um ímã supercondutor desenvolvido para testes de aceleração de partícula. As câmeras de segurança gravaram o roubo e a polícia está à procura da Princesa Leia Organa de Alderaan. Nas fotos que mostramos, a perturbada princesa rebelde é vista levando o imã e parece um pouco desorientada ao tentar encontrar a saída. E aí eu te pergunto, o que poderia dar errado, não é mesmo? Pois bem, o carrinho não apenas vence a corrida, como também bate todos os recordes possíveis, ganhando tanta velocidade que acaba indo parar lá no espaço. Esse feito transforma Randy e Stan em celebridades por terem descoberto a velocidade de dobra, fazendo com que seus rivais ficassem completamente depressivos. Pai, eu só quero que saiba que eu amo você. Ele está bem, ele está bem, ele está bem, ele está bem. Moleque, imagina o trauma desse garoto. Mas nem tudo sai como planejado, porque o carrinho acaba sendo capturado por um alienígena que viaja até a Terra para obrigar Randy a construir um motor de dobra. Só que esse não é um alienígena qualquer. Na verdade, ele é um criminoso que havia roubado uma enorme fortuna intergaláctica. E é aqui que tudo começa a ficar interessante, porque quando o governo descobre a origem do dinheiro, em vez de entregá-lo às autoridades espaciais, eles resolvem simplesmente dividir toda a quantia entre os países. Olha só, quem diria que os governos poderiam ser desonestos. Porém, 4 dias após o ocorrido, a polícia espacial chega até a Terra perguntando se alguém viu esse tal dinheiro roubado. E é nesse momento em que vemos os líderes mundiais negando qualquer envolvimento. E entre eles, o presidente Lula. Ei, algum de vocês viu esse dinheiro espacial? Não vimos nada. Não vimos. Parece que esse dinheiro nunca esteve aqui. Porque logo na vez que o Brasil é representado em um desenho, tem que envolver uma corrupção intergaláctica, meu Deus. Já não basta os Simpsons nos esculacharem, mas pelo menos a crítica não é diretamente a ele, mas sim a todos os chefes de estados ao satirizar a política internacional, sugerindo que quando há dinheiro envolvido, os interesses do governo acabam falando mais alto do que qualquer senso de justiça, sendo capaz de fazer qualquer coisa para enriquecer mais ainda. E eu falo qualquer coisa mesmo, porque pouco tempo depois, a Finlândia se sente culpada por mentir e avisa os colegas que irá expor verdade para a polícia intergaláctica. E para não deixar isso acontecer, os demais países concordam em fazer isso daqui. Vamos destruí-la. Eles vão abrir o bico. Acho que todos concordamos. É sim. Isso mesmo. Bom, eles simplesmente fizeram um país com mais de 5 milhões de habitantes simplesmente sumir do mapa só para proteger seus interesses. E após serem novamente questionados a respeito do dinheiro, eles negam de novo. Ei, temos alguma coisa para contar aos policiais do espaço? Não. Nada. Não, nada. Não, nada. Não, diga que não. Não mesmo. Não, nós já dissemos tudo, policiais. Convenhamos que por mais que não seja um contexto muito legal, é sempre muito bom ver o Brasil sendo lembrado nos desenhos. Agora falando de um cara que não é bem um líder, mas sim uma figura política, o Príncipe Harry também já foi representado no desenho. Mais especificamente no episódio Turnê Mundial da Privacidade, onde ele aparece muito bem representado ao lado da sua esposa Meghan. O príncipe e a esposa têm criticado a monarquia canadense, ganhando o ódio do povo. O conde de Halifax acaba de peidar na cara da esposa do príncipe. O príncipe parece ter ficado ofendido. Opa, a coisa tá feia. Sério, até na TV eles vão parar. Você vivia com a família real, tinha tudo de mão beijada, mas tá dizendo que a sua vida é dura e escreveu sobre isso no seu livro. Buá!
É isso mesmo, amigo. Então, minha esposa e eu estamos... falei pra ele, você devia escrever um livro, porque sua família é idiota igualzinho jornalistas. Diante de toda a atenção que recebem, os dois decidem fazer uma turnê mundial em busca da sua privacidade, passando por todos os lugares que você imaginar, incluindo os Estados Unidos. E logo depois dessa turnê, o casal acaba decidindo se mudar para South Park para tentar ter uma vida com mais privacidade. O mais irônico de tudo é que o casal consegue ser os vizinhos insuportáveis na vida de Kyle, fazendo a vida do garotinho se tornar um verdadeiro inferno. Que porra é essa? Ei, você aí! Tá olhando o quê? Não sabe o que é privacidade? O quê? Vai embora. Respeite nossa privacidade. Nos deixe em paz. Abaixo a monarquia! Merecemos privacidade! E sério, eles conseguiram pegar várias características reais e retratar de uma forma bastante engraçada durante o episódio. Eu não me importo. Como assim? Que ele disse? Ele me vitimizou. É só porque eu não sou branca. Não acredito, ele... Peraí, você não é branca? Isso é ultraje. E querendo ou não, isso se torna uma boa sátira ao casal. Isso porque na vida real a história dos dois não é muito diferente do que é representado no desenho. Isso porque o príncipe Harry e sua esposa Meghan realmente se afastaram da família real, alegando querer uma vida mais privada e fugir da mídia tóxica. Porém, logo em seguida lançaram um documentário na Netflix, deram entrevistas para a Oprah, criaram podcasts e Harry lançou uma autobiografia bastante reveladora. Ou seja, o desenho só está satirizando a hipocrisia do casal. E vale falar que o livro que aparece no episódio com o nome de Mimimi é uma sátira autobiografia que o príncipe escreveu na vida real. Ou seja, South Park está basicamente dizendo que o livro do príncipe é só choro de um homem muito privilegiado. Ah, também já tivemos outros líderes mundiais tendo breve aparições no desenho, mas sem muitas críticas sobre ele. O ditador e líder revolucionário Fidel Castro já chegou a ser representado na 4ª temporada do desenho, após os pais de Kyle falarem que ele só poderia ir a um show se limpasse a garagem, tirasse a neve da entrada e restaurasse a democracia em Cuba. E que é Cuba? Um país comunista dirigido pelo ditador Fidel Castro. Tenho que limpar toda a entrada ou só o lado do carro, hein? Tudinho. Meu Deus. Então, sem perder tempo, Kyle envia uma carta a Fidel pedindo para que o povo cubano fosse livre. E não é que ele aceitou? Mais uma vez, isso marca o fim do comunismo em Cuba. O ditador cubano Fidel Castro disse que foi convencido pela carta de um jovem menino. Agora o país está aberto ao turismo americano. Os planos podem continuar para a fazenda Knott's Berry, Cuba. E vale mencionar que mesmo após esse feito, os pais de Kyle não deixaram ele ir pro show, levando o garoto a denunciá-lo sob a acusação de terem molestado ele. Oh, meu Deus, isso não está acontecendo. Eu nunca tocaria meu filho dessa maneira. Você tem o direito de ficar calada e sugiro que use esse direito. Por favor, apenas me ouça. Essa risadinha do Cartman é muito boa. Outro que já teve uma aparição no desenho foi o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, ou melhor dizendo, o ex-líder, porque ele acabou falecendo agora em 2026, após um ataque em conjunto de Israel e Estados Unidos. Mas a sua aparição em South Park apareceu há 10 anos atrás, no episódio em que Cartman pinta uma vaca de ruiva. E o que isso tem de tão importante? Bom, basicamente a vaca ruiva representa o apocalipse para diversas religiões. Então, após ficar conhecida por todos, muçulmanos, cristãos e judeus se reúnem para decidir os termos de uma guerra. E é aqui que vemos o líder iraniano. Não haverá rifles automáticos, punhais ou armas químicas. Se não haverá armas químicas, então os cristãos não podem usar armas nucleares. Para com isso, meu Deus, sem armas nucleares, que tipo de fim de mundo nós teremos? E já que estamos em clima de Copa, um dos anfitriões também não passou despercebido. Nesse episódio, vemos que as relações internacionais entre os Estados Unidos e o Canadá vai por água abaixo quando o governo norte-americano decide lançar uma bomba no Canadá, matando cerca de 1 milhão de canadenses. E de acordo com as últimas informações, mais de 1 milhão de canadenses foram mortos durante um ataque nuclear. A bomba, lançada pelo presidente americano, destruiu completamente a cidade de Toronto e estima-se que esse número suba ainda mais nos próximos dias. E claro que depois de um ataque como esse, o pronunciamento do primeiro-ministro do país seria mais do que necessário para acalmar os cidadãos. Não se enganem, Estados Unidos. Se não entregarem o seu presidente, haverá uma guerra como nunca aconteceu antes.
Unidos, os canadenses vão se levantar. A aparência dele não tá muito motivadora. E para finalizarmos, não poderíamos deixar de falar do terceiro anfitrião da Copa. O episódio Os Últimos Moxicanos começa com uma brincadeira entre as crianças chamada Texanos contra Mexicanos, o que, como o próprio nome já diz, um grupo precisa atravessar a fronteira e chegar ao quintal de Cartman sem ser capturado. Vocês se distraírem por um minutinho que seja, a gente vai ser inundado com esses vagabundos. Cacete! Como ele pulou a cerca, Craig? Eu não consegui ouvir ele com você gritando. Ninguém tá gritando, caralho. Acorda, Craig! Isso é salvo. Cacete! Enquanto todos conseguem completar a missão, Butters acaba se perdendo durante a brincadeira e, pra piorar, é atropelado e levado por um casal que achava que era um mexicano. E isso foi o suficiente para ele entender na pele o que é ser um imigrante nos Estados Unidos. Um presente só pra mim? Como nosso mexicaninho está feliz. Gostou do seu presente, Mantequilha? Um soprador de folha só pra você. Não faço ideia de como funciona, mas você deve saber. Que tal ir brincar com seu brinquedo novo no quintal? Até que o casal decide despejar o menino depois de ele dizer que estava com saudade de casa. Isso faz com que ele acabe indo para um restaurante com vários mexicanos e o convence a sair dos Estados Unidos e voltar para o México. Vamos, Jiménez, estamos voltando pra casa. O quê? Este lugar é uma merda. Vamos voltar para o México. Vamos cruzar a fronteira. José Martínez, vamos regressar para o México. E a partir daqui, uma quantidade significativa de pessoas começam a deixar os Estados Unidos e atravessar a fronteira para lá. E os impactos dessa imigração são sentidos rapidamente pela população. Bom, eu acho ótimo. Se os mexicanos estão inspirados, melhor para eles. As pessoas têm o direito de serem felizes. Enquanto isso, Butters vira um ícone revolucionário no México, sendo ovacionado pelos mexicanos e conhecido pelo codinome de Mantequilha, ganhando até um dia com seu nome e um convite do próprio presidente do México para ficar permanentemente no país. Você é bem-vindo para viver conosco, Mantequilha. Mas o certo é seguir seu coração. Você quer ficar aqui conosco ou prefere ficar com seus amigos? E para a tristeza deles, o Butters decide voltar para os Estados Unidos e só em South Park mesmo pra gente ver os norte-americanos abrindo a fronteira para imigrantes. Podem vir! Vem, tá tudo bem! Estão esperando o quê? Abram logo esse portão! Vem, rapaz! Pode vir, rapaz! Bem-vindo! E acho que já ficou claro que o episódio tenta satirizar essa relação dos Estados Unidos com os imigrantes mexicanos. Basicamente, sem eles, o país perde boa parte da sua mão de obra, desde quem cuida do jardim até os hospitais. Ou seja, se todos esses migrantes sumissem do país igual nesse episódio, os States seriam afetados drasticamente, para dizer o mínimo. E no fim das contas, a mensagem que South Park passa é muito clara. Não importa de qual país você é, qual o seu lado político e principalmente o tamanho do seu ego, você vai ser zoado. E talvez seja esse um dos pontos mais importantes, onde em um momento de tanta tensão como vivemos agora, nós podemos rir um pouco. E pra vocês, qual foi o presidente mais humilhado por South Park? E o que vocês acharam da representação do Brasil no desenho? Comentem aí e um forte abraço.